tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a lei de amor, tendo em vista que o Evangelho Cristo, tanto assim, esclarece que é o maior dos sentimentos, o amor. Não que o amor não precise de direcionamento. No livro dos Espíritos, tem a primeira pergunta, alguém lembra qual que é? O que é Deus? Alguns até falam assim, quem é Deus, né? O que é Deus? A inteligência de Kardec, né? O que é Deus? E a espiritualidade responde o quê? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí eu faço uma pergunta: por que os espíritos não responderam o amor supremo? E respondeu a inteligência suprema. Não sei, vocês vão ter que responder. Mas a gente sabe que a inteligência, porque quem ama demais pode até cometer pecados contra sua própria saúde. O próprio amor precisa ser guiado por uma luz, que é a inteligência. Imagina uma mãe que ama demais, ela pode prejudicar. Aí a gente começa a entender que os sentimentos necessitam dessa inteligência para guiar. Mas o amor é o maior de todos os sentimentos. E para falar do amor, alguém sabe de quem é o autor dessa música? Senhor, fazer instrumento de vossa paz. A música da prece. A música da prece. Ela é uma música. Ela já nasceu na época, ela tem por volta de 800 anos. Ela nasceu já na forma de uma música, porque ele era músico também. Ele tinha uma sensibilidade muito grande, esse autor. Francisco de Assis. Francisco de Assis. Então há uma prece, mas na época ele também cantava. Pela sensibilidade da sua alma. Foi justamente Francisco de Assis. E para falar da lei do amor, vamos falar então, talvez uma das figuras que nós mais conhecemos, mais próximas de nós, que a história registrou de forma assim, mais didática, com livros, fatos, que é Francisco de Assis. E quem é esse espírito? Bezerra de Menezes diz: um homem rico que adotou a dama pobreza, que foi santo, que foi poeta, ecologista, pacifista, renovador, irmão de todos os seres, e que respeitou acima de tudo a Deus, Jesus Cristo e Maria Santíssima. Foi bom, foi justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão, foi perdão. Foi manso, enérgico e compreensível. Foi caridoso, foi lenhoso, foi pai. Foi totalmente humilde e pastor. Foi santo, foi místico e foi homem, foi anjo. Porque se nós voltarmos nessa prece ou nessa música, é muito interessante fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós buscamos mais
compreender as pessoas, nós queremos que as pessoas nos compreendam. Na prática, no dia a dia, a gente quer ser compreendido. A gente quer ser amado. Mas a gente esquece de amar. Porque o amor, ele não existe. Mesmo que ele nem tenha dívida com determinadas pessoas, mas ele apenas ama. Ele não põe condições. Amor é o maior dos sentimentos. Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1182. E o comerciante de tecidos tirou todos os proveitos de sua condição social, vivendo entre os amigos boêmios. Tentou como o pai seguir a carreira de comerciante, mas a tentativa foi em vão. Aos 20 anos, alistou-se no exército de Baltieri de Brienne, em defesa de Assis, sua cidade natal. Porém, em campo de batalha, foi derrotado e preso. Jogado numa cela com um cão, nesse instante, seu coração se agradava e seu caminho era outro. Então, Francisco de Assis, filho do rico comerciante Pedro Bernardone, ele tentou até se pai. Na adolescência, ele viveu toda a luxúria e boemia que se podia, guardar as proporções da época. Ele passava a noitada com os amigos, cantarolando pela cidade, e o pai dele era um dos homens mais ricos. Todo mundo considera assim. Alguns rios espíritos do Almirante de Mirandês. Riquíssimo. Só que quando ele completa, está chegando ali por volta dos 20 anos, aos 18 anos, já começa a refletir, não consegue ver sentido naquilo, do pai, aquilo que ele estava fazendo. Não era nada de errado, ele era muito respeitoso. Não se respeitava as moças, mas ele vivia de forma, o livro até fala assim, boêmia, né? Muito tranquila. Mas alguma coisa dele começou a despertar, que não era aquilo. E ele resolveu alistar-se porque nessa época estavam muitas cruzadas. Mas logo ele foi preso, jogado numa cela, ele começou a refletir. E ele viu muitos amigos morrerem por falar coisas simples, reclamações simples contra seus algozes. E ele, como já trazia uma certa humildade na alma, aquele já falava mais alto dentro dele. No final, por força maior, por força do nosso Pai, ele foi solto e retornou para Assis. Voltou a treinar. Por que ele não morreu? Por que não mataram ele? É simples, a doutrina espírita vai nos explicando. O que não é para nos ocorrer, não vai ocorrer. Às vezes a gente tem ansiedade, não tem? Preocupações. Mas o que não é para, aquilo que não é para ocorrer conosco, não vai ocorrer. Não é permitido pelos planos mais altos. Estou falando pelos planos mais altos. Aqueles planos mais altos que guiam esses planos elevados próximos a nós. Porque tem planos muito elevados próximos a nós, executando as tarefas do Cristo. Mas tem outros planos mais elevados que determinam. Então aquilo que não é para que a gente não tem que passar, é difícil convencer as nossas ansiedades, né? Mas não vai acontecer. Da mesma forma, aquilo que precisa que nós passemos, nós temos que ter resignação quando chegar, porque é uma força maior permitindo o nosso crescimento. Aquilo que nós precisamos passar pelo nosso crescimento, nós vamos passar. O livro dos Espíritos até fala assim, mas se eu fizer prece, oração para me livrar daquilo, os Espíritos respondem, não, vai passar. Só como você está fazendo prece, é equilibrado. Quando é equilibrado, os problemas se tornam menores. A gente está forte, mais resignado, mais resiliente. E foi por isso que Francisco de Assis foi solto.
porque assim era para ser. E quando ele retorna à sua cidade, ele retorna muito doente, e ele fica muitos dias de cama. E ele começa a ouvir uma voz dentro da cabeça dele, onde o pai dele chegou e estava distribuindo todos os panos. O pai dele era um comerciante de tecido, distribuindo os panos simbólicos da época, tratando bem os escravos. O pai dele começou a perseguir ele. Se revoltou contra ele, queria dar uma lição como um pai burro, queria dar uma lição nele. E levou ele a um tribunal. Levou ele para a praça pública para ele ser julgado por isso. Ao extremo que o pai chegou para corrigir o filho, para pôr novamente no eixo. Ao final de 1206, o pai Francisco Pedro Bernardone, convencido de que nem as razões, nem a força por manter o ano do filho, decidiu recorrer ao bispo, instaurando-se um julgamento. Bernardone exigiu que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Sem vacilar um momento, Francisco se despojou de tudo até ficar nu. Nascia assim o homem que deixaria um rastro e jamais se apagaria. O pai pediu: até a roupa que você usa, meu filho, eu tirei. A tentativa do pai. Ele fica nu na praça pública. O bispo constrangido pega a capa e cola Francisco. Ali foi o verdadeiro alvo na juventude dele, para que nascesse essa estrela de amor que jamais se apagaria. Ele começava a ouvir em sua mente, em seu coração, mas principalmente em sua mente, ele ouvia alguém falar. Surgiu em sua mente como uma esperança, a voz que sempre ouvia, dando-lhe conselhos elevados, como também conforto espiritual. Está no livro de Miramês. E o que essa voz falava para ele? Francisco, quando quiseres minha companhia, sabe onde eu estou. Escuta, estou ao lado dos expropriados, ajudando-os a andar com firmeza. Estou ao lado dos famintos, ofertando-lhes o pão. Estou ao lado dos sofredores, aliviando-lhes as chagas. Estou ao lado dos oprimidos, dando-lhes esperança e conforto. Estou ao lado dos desabrigados, conduzindo-os para onde existe teto. Estou ao lado dos nus, com agasalho, que eles possam ignorar o frio. Eu estou, Francisco, onde quase ninguém me busca. Eu sou amor. Eu te falo o que deves fazer, porque tens ouvidos para ouvir. Francisco, reconstrói a minha igreja. Quem falou isso para ele? Jesus. E essa frase, reconstrói a minha igreja, tocou muito o coração dele. E ele se isolou, mas começou a reconstruir uma pequena igreja de pedra. Reconstruiu a minha igreja, ele interpretou, começou a reconstruir uma igreja abandonada, já há muitas décadas, igreja velha de pedra, só umas sobre as outras, mas não era isso. Não era para reconstruir essa igreja. E essa foto aqui, ela está no livro de Francisco de Assis, e foi aqui onde que ele encontrou realmente Cristo. Alguns dizem que até o Cristo iluminando ele. Ou é a criatividade ou é a criatividade mesmo, né? Tem uma luz ali no formato. Então, uma foto muito simbólica. Foi ali que Francisco de Assis encontrou Cristo. Porque às vezes, durante séculos, muitas encarnações, nós estamos muito lindo nesse encontro com Jesus na missa. Será que é lá que o Cristo estaria? Será que o Cristo estivesse hoje em Goiânia? Será que ele estaria em algum templo de qualquer religião? Ou se a gente tivesse que escolher, ou ele estaria entre os pobres, os sofredores, os sem esperança, os desiludidos, os presos, os esquecidos, os infortúnios ocultos. Talvez a gente tivesse só uma chance para encontrar o Cristo num tempo de qualquer
denominação, todos merecem todos falam do nosso respeito, ou em situação onde houvessem irmãos em sofrimento, possivelmente onde nós encontraremos realmente Jesus, aquele Jesus da Bíblia. Mas vamos parar um pouquinho de falar de Francisco de Assis. Vamos voltar a quase 1000 anos atrás, da época que ele nasceu. Vamos falar do apóstolo João. Vocês lembram do apóstolo João? Ele era um dos 12, né? Quando Cristo chamou para ser seu discípulo, ele tinha por volta de 15 anos. 15 para 16. E segundo, consta-se nos diversos estudos, João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado que mais ao mestre se dedicou pela força do amor. Era bem moçonina quando se dedicou por inteiro ao profeta de Nazaré. Recebeu a palavra do Cristo nos seus mais difíceis testemunhos. Recebeu como mãe Maria, indicada pelo Divino Mestre. Viveu por volta de um século, quando escreveu o único evangelho do Apocalipse. João, quando na explicação do Cristo, a Bíblia relata que todos os discípulos fugiram, mas ele, ao pé da cruz, encosta a cabeça no seio de Maria e ela passa, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Maria passa as mãos nos cabelos cacheados da cor do trigo maduro, aquele jovem por volta de 18 anos que chora com ela. Só ele ficou ao pé da cruz. Foi ali que o Cristo falou: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mais tarde eles foram viver juntos na cidade de Éfeso. Hoje se fala a memória da Turquia. Quando o apóstolo João nasceu, Salomé, que era a mãe dele, foi tomada por uma grande luz, presenciada por Zebedeu em estado de vigília, e fez claramente tão grande que foi visto por muitos pastores na madrugada. Alguns pensaram que era Cristo que estava nascendo. Quando seu filho assim nasceu, foi tanta luz que muitos médicos da época, muitos videntes, muitos, vamos dizer, cristãos, né, usavam esse termo ainda, envolvidos aqueles cristãos verdadeiros, né, aquelas pessoas de amor, perceberam, visitaram, porque era algo que nunca tinha acontecido assim, de forma tão registrada. Porque essa estrela de João, evangelista, pela força do amor que ele tinha através de várias eras, mesmo quando ele foi jogado nas covas dos leões, há séculos atrás, revestido no corpo de carne com o nome de Daniel. Diz que quando os leões cheiraram o profeta Daniel, jogaram nas covas dos leões não reencarnaram. Os leões não devoraram ele, porque os leões não foram bonzinhos, os leões são animais que usam sua inteligência limitada apenas à sobrevivência e manutenção da espécie. Mas, segundo o Miramês, quando os leões cheiraram, sentiram cheiro de flores, e os leões são carnívoros. Então, esse espírito, há séculos, milênios, vem se dedicando à lei de amor. Mais tarde, depois da crucificação do mestre, muitos anos mais tarde, depois que Maria, mãe de Jesus, foi levada à pátria espiritual, João se tornou mandarim do Cristo. O apóstolo João fez Maria de Pátios, recebeu condenação à morte, foi fervido no azeite em ebulição. Alguns
Alguns anos depois, não foi imediato, João foi até a cidade de Betânia, onde Maria foi recolhida por alguns parentes, depois da morte de Cristo, e falou, relembrou ela aquilo que o Cristo falou: mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. E ele falou para ela que ele tinha ganhado um pequeno sítio na cidade de Éfeso, a família de Adiabene, que se tinha se tornado cristãos. E ele, lembrando aquilo que o Cristo falou, queria levar ela para viver com ela, e ela aceitou imediatamente. E assim eles passaram o resto da vida de João. Maria ficava ali naquele pequeno sítio, isso está escrito no livro Boa Nova, capítulo 30. Ela ficava naquele pequeno sítio, que se tornou um pequeno pedacinho do céu na terra de cura e esperança, que era feito pelas mãos daquele anjo chamado Maria. E João andava pela cidade de Éfeso, das cidades circunvizinhas, pregando o evangelho, mas sempre cuidando da sua mãe, assim considerada. Até no dia que Cristo aparece, anuncia para Maria que veio buscá-la. Depois que Maria foi sepultada, João se tornou mandarim e pregando, mas ele foi preso nessa ilha de Patmos, sem nenhuma reforma. Porque ele sabia que tudo que nos acontece é guiado pela força do Pai. É porque a gente, agora, nós esquecemos, mas tudo é guiado pela força do Pai. Principalmente quando estamos fazendo as coisas certas. Não podemos dizer uma pessoa que pega um carro e sai a 120, 130 dentro das ruas de Goiânia. Aí não, ele está procurando problema. Mas quando se está fazendo certo, nos esforçando, as leis de Deus estão nos dirigindo. Se ele foi para lá, porque tinha a permissão de Deus. E foi justamente aqui que ele aprendeu uma das linguagens mais nobres a conversar com os outros reinos. Além dele falar a linguagem do amor para os homens, ele aprendeu, diz o livro, Francisco de Assis de Miramês, ele aprendeu a falar a linguagem dos outros reinos. Muitas vezes os soldados chegavam e ele estava pregando para os peixes borbulhando. Quase todos os soldados ele converteu ao cristianismo, mas chegou a sentença de Domiciano, o imperador, condenando ele à morte, a ferver o azeite. E assim foi feito. Os soldados choraram. E João, sem nenhuma forma agressiva contra aqueles soldados, dizia que tudo aconteceu pela vontade do Pai. E João deixa mansamente ser jogado no caldeirão de azeite fervendo. Só que a surpresa é que no outro dia, ao virar, João levanta e sai vivo. O imperador, ao saber daquilo, ficou tão assustado que baixou um decreto determinando que João poderia andar livre por todas as cidades do Império Romano. E os soldados receberam aquela ordem de libertação, mas falou assim: João, chamado de Pai João, o Império, ele é muito cheio de estimando, troca o nome. Sugerimos para o Senhor, alguém falou, chama-se Francisco, de agora para frente. E ela notou nos últimos anos de sua vida, ele começou a ser chamado de Pai Francisco. E ele fez diversas curas nesse período, nesses anos fins da sua vida. Aqui a ilha de Patmos, na Grécia, foi nesse local onde ele quis aprender uma ciência mais profunda, a interpretação da linguagem dos outros reinos e homens. E João, nos últimos anos da sua vida, fez muitas curas semelhantes ao Cristo. A história não registrou tanto, mas toda a doutrina espírita resgata através dessas historiadoras. Mas dentro dela, ele curou um homem que ficou muito impressionado. E esse homem guardou na sua memória esse nome Francisco. Ele guardou na memória poder para a eternidade. Mas esse homem foi curado de lepra. Mas esse homem desencarnou, João desencarnou, diz
foram seus pais na terra, Salomé e Zebedeu. Depois por Maria, o esplendor de soberania e graça divina. Depois por toda a corte celestial, palmas de luzes se fizeram ouvir. João completou na íntegra a sua missão. Tem no livro, se faz a memória de libertação, de André Luiz, fala que raríssimos homens na terra conseguem ser completistas. O que é completista? Que completam a sua encarnação no dia 9 10. São raríssimos. Às vezes a gente já está satisfeito assim, você já quer alcançando os 5. Só para passar, na hora que a vida está tão vida, né? Você alcançar os 5, a gente está tão feliz, mas nós podemos ser completistas. Né? É possível. E mais, todo planejamento é feito para a gente ser completista. Não é verdade? Todo é. Mas o que acontece? João desencarna, passa-se 1100 anos. O que estava acontecendo? A Idade Média. E a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. Satanás se encontrava solto nas hostes do mundo, para ser assim e violência. Então, estávamos na Idade Média, cruzadas, a falta de comunidade social que nasceu pobre, a igreja usando a espada para defender a terra onde Cristo nasceu, que estava na mão dos muçulmanos, incompreensões. Idade Média, de 476 até 1553. Castelo, né, da Idade Medieval, uma família tradicional da Idade Média. As cruzadas, a Santa Inquisição ocorria nessa época. Se você fosse médico e falasse assim, eu vi um espírito, o que vai acontecer? Em 1229, o Papa Gregório IX organizou o primeiro tribunal da Inquisição, está no livro Universo e Vida, do Pai para a Fé. No século XII, a chama sagrada do ideal evangélico se encontrava ameaçada pela terrível ventania da violência e da depravação de barriga da terra. Autoridades da igreja e os senhores feudais erguiam taças e espadas em nome de Deus. Eram as cruzadas e a Santa Inquisição, Universo e Vida. Nós sabemos que a igreja é santa, toda igreja, toda religião é santa, mas o homem é perfeito para mim. Nessa época, estavam encarnando muitos espíritos, vamos dizer assim, trevosos. Muitos alcançaram posições dentro da própria igreja, por si só é santa, é pura. Promoveram cruzadas, inquisições. O que acontece justamente nessa época? É justamente nessa época que nasce Francisco de Assis. O que o Universo de Vida mira o estado? Onde a tão lamentável descalabros, tão profunda deturpação dos instintos do universo, que o grande evidente que partimos do evangelista ofereceu seu Jesus para voltar ao mundo, numa veste de carne, a fim de recordar com o seu exemplo de amor e pobreza as lições imortais do casamento. Foi assim que nasceu em Assis, em 1182, o seráfico Francisco, cuja pureza e doçura impregnariam para sempre as paisagens itálicas, no universo de vida na aula. E João regressou novamente, no século XII, na personalidade de Francisco de Assis. Foi ele quem abalou o mundo com sua dignidade espiritual, com seu amor sem limites. Nós começamos a falar de Francisco. Vamos falar de João e voltamos para quem? Porque eles são a mesma pessoa. E ele mesmo deixou registrado, sem muita consciência na época, o livro dele, em Apocalipse, embaixo escrito: eu, Jesus, enviarei meu anjo para vos testificar as coisas da igreja.
aqui nessa passagem, o próprio Cristo revelando para ele lá no Apocalipse, na ilha de Patmos, era ele voltando. O próprio Francisco de Assis. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, desejo de mudanças. Se nós buscarmos um exemplo de alguém que viveu, que possa nos exemplificar a palavra amor, a lei de amor, é Francisco de Assis. Então são várias histórias, não dá para a gente contar todas, mas muitas vezes você chega em algum lugar e vê um Francisco de Assis ao lado de um lobo. Alguém já viu uma estátua assim? Talvez vocês vão começar a observar agora para frente. Quando vê Francisco de Assis ao lado de um lobo. Isso na cidade de Cuba, esse lobo, assim, exageradamente grande, é uma espécie. Tinha amarrado crianças, mulheres, pais de família. Quando Francisco chegou nessa cidade, em uma das suas peregrinações, ficou sabendo que esse lobo estava cometendo esses atos de matança. Ele falou porque ele estava fazendo isso porque ninguém falou de Jesus para ele. Ele falou que eu vou lá encontrar filho e falar de Jesus para ele. E ele foi. E ele encontrou o lobo. Quando o lobo viu ele, o lobo com seus dentes na hora. Ele mandou o lobo ficar quieto, que ele tinha que fazer Jesus para o lobo. E ele fala de Jesus para o lobo. Se você pesquisar na internet, o lobo de Cuba. E diz que esse lobo voltou para a cidade de Cuba com Francisco de Assis, com um cachorro doce. E esse lobo nunca mais comeu carne. Viveu até por ali, às vezes até maltratado. Ele estava numa porta de um esgoto e vivia de migalhas amigas. Isso está registrado no livro do Irlandês. Clara de Assis. Clara de Assis, já ouviram falar dela? Clara de Assis seria a Francisca de Assis, vamos assim dizer. Os dois tinham uma afinidade, um amor tão grande, só que eles sabiam que ultrapassar não era amor de carne. Só não tem muitas informações de quem é Clara de Assis, assim nas eras. Divaldo fala que era quem? Joana de Anjos. Quem viveu com Francisco de Assis, como João, que também estava lá na crucificação de Jesus, como Joana de Cusa. Estava lá ao pé da cruz com Francisco, quando João abraçava a Maria, de Jesus. Joana de Cusa, que era Maria Joana de Anjos, que era Maria de Cusa, estava lá do lado. No Monte Alverne, Jesus, Francisco de Assis foi orar, pedindo um sinal do Cristo, entendeu? Um anjo desse. Se ele pedir, eu tenho um direito de pedir também, nas nossas fraquezas. Ô Jesus, você esqueceu de mim? E ele falou que só desceria de lá quando o Cristo manifestasse a ele. Aí ele acordou e estava no quê? Com as chagas do Cristo. Aqui, o Francisco de Assis, Chico Xavier, certa feita aqui na colônia Santa Marta, uma das visitas do Chico, ele chorou muito durante essa visita. E o pessoal falou: Chico, que choradeira é essa, Chico? Para com isso. Por que essa choradeira toda? Durante a visita toda a gente chorava, na lágrima, naquele jeito de humildade do Chico. Aí ele falou: no final, você imagina? Porque Francisco de Assis estava aqui. Chico estava. E ele falou alguma coisa para você? Falou. O que ele falou para você, Chico? Ele olhou para mim e falou: meu filho, humildade. Aí ele fica pensando: pediu humildade para o Chico, para nós entender.
16. E Francisco retorna à pátria espiritual a fim de assumir novos encargos. Tem muita história que dá para contar aqui de Francisco, né? Ele foi falar com o Papa, ele insistiu, ele chegou lá com os discípulos dele. Tem vários discípulos que encontraram aqui. Um deles é a primeira vez fazer parte daquela turma. O Papa, quando olhou, pensou que era alguém importante, uma coisa que ele mentia. Eles deram uma gargalhada, ele insistiu por muito tempo lá. Mas quando o Papa olhou nos olhos daquele homem, daquele anjo, o Papa, diz primeira vez, se ajoelhou aos pés de Francisco. É a visão do Papa, naquele momento, transcendendo a simples carne, simples corpo, olhou a alma. E o Papa começou a fazer muitas mudanças, porque ele pediu para não fazer tanta maldade no nome de Deus nas suas áreas. Aí ele foi lá no Sultão Saladino, que era o chefão do outro lado, né, dos muçulmanos, e chegou lá, insistiu, que o sultão recebeu ele. Quando olhou, um homem baixinho, pequenininho, magrinho, franzininho, o sultão deu uma gargalhada e falou assim: com a minha espada eu tiro a sua cabeça do seu pescoço agora, do seu corpo. Mas quando ele olhou aqueles olhos, aí ele falou assim: mas eu não venho meu nome, eu venho em nome de Jesus. Ele falou aquela palavra que o sultão não gostava, mas tinha uma tonalidade tão diferente. O sultão abaixou a espada mentalmente, vamos dizer. E ele falou tudo sobre Jesus que queria. E o sultão falava: meu Deus, que homem é esse que vem falar desse Cristo que eu odeio? E falou. E o sultão ouviu muita calma e humildade. E no final, Francisco de Assis deu um abraço dele e ele aceitou o abraço. E ele foi embora. Quando Francisco de Assis saiu, o sultão deu a roupa assim, quase em desespero, apalpava uma ferida que ele tinha embaixo das costelas, feito em combate, que não sarava, incomodava demais. Ele olhou a ferida e estava curada como um milagre. Desde esse dia, o sultão não desistiu dos seus intentos, mas disse que milhares de vidas foram voltadas por ele, por causa dessa visita de Francisco de Assis. Por quê? Era o amor. O amor de Francisco tem um sentido profundamente universalista. Ninguém como ele imandou-se tanto com todo o universo. Foi irmão do sol, da água, das estrelas, das aves, dos animais e dos homens. Com ele que fiques até que eu volte, Jesus. Francisco de Assis e os seus colaboradores trabalham ativamente no centro do Brasil para que este cumpra seu dever. Recorda o que o mestre disse: o seu apostolado, importa que você fique até que eu volte. Porque Jesus foi o pai bom que disse que ele tinha que ficar aqui até a volta dele. Os outros 11 ele não falou, mas para ele, aí correu até a época, por isso que João nunca mais morreria. Mas não entenderam, né? E João continua trabalhando ativamente no mundo inteiro e no Brasil. Primeira missa realizada no Brasil, presença de Francisco de Assis e de Jesus de Nazaré. Quando os desbravadores dos mares chegaram à terra, hoje conhecidos no Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente em companhia de Jesus. Aquela primeira missa realizada ali, faz a memória que foi Rio de Janeiro, né? Francisco de Assis e Jesus estavam ali presentes. Francisco e Chico, nós falamos dessa relação entre os dois, a relação de humildade e de amor, porque Chico também seguia os exemplos de Francisco de Assis, como ele narra essa própria história que é registrada em alguns livros, do encontro de Chico com Francisco na colônia Santa Marta, e outros encontros que a gente não conhece, né? O Chico também não disse tudo que ele vivenciou. Chico, naquela humildade dele, ele era muito discreto, né? Eu e minha esposa estamos aqui, que está aqui presente, Luísa, né? Ela conheceu o Chico, encontrou o Chico por 2 vezes, eu tive a oportunidade de encontrar ele uma vez.
essa música aqui também, oração, essa música oração, irmão Sol, irmão Lua. Olha a letra. Ó irmão Sol, irmão Lua, abra meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão Vento, ó irmão Brisa, cantem para mim canções que tragam paz, que onde eu for, que eu levo no amor. Quando no mundo sozinho me encontrei, busquei o amor em caminhos de me achar. Vi lindas flores, vi os campinhos, ouvi as aves falando de paz. Ó irmão Vento, irmã Brisa, hoje eu canto também para a paz. Se a lei de amor é a maior de todas, e Cristo nos falou, amar o próximo, o quê? Meus irmãos, se nós queremos desenvolver a lei de amor, comece no alto amor. Emmanuel diz assim, é muito difícil ajudar quem se desajuda. Olha que frase interessante. É difícil ajudar quem se desajuda. André Luiz, em outros momentos, fala assim: quando um homem não entender de remédio de si mesmo, ele vai continuar doente. Porque hoje a humanidade está um pouco aventada nas questões das emoções, ansiedade, depressão, pânico, preocupações em excesso. Pelo momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Não vamos delegar, nós estamos muito ao auxílio dos espíritos de luz. Nós precisamos estar muito conectados com Maria, nossa Mãe Santíssima, com o nosso Cristo, nosso mentor. Nós precisamos muito do auxílio espiritual. Mas se a gente olhar assim, um pouco de humildade, um pouco assim, de razão, nós vamos ver que no final a cura ela vai nascer de dentro para fora ou de fora para dentro? Que é de dentro para fora. E que no fundo não existe o lá fora e ficar terceirizando o terapeuta me curar, o remédio me sarar. Com a minha esposa, meu marido, meu filho fazer isso, aquilo. Todo o universo está conspirando a nosso favor. Se o Cristo é o pastor, o nosso bom pastor, se nós temos nosso anjo da guarda, se a nossa casa tem um anjo da guarda, é muito interessante. Se somos 4 numa casa, tem 4 anjos da guarda, mais um 5, porque tem um anjo guardião na casa também. Se os bons espíritos sempre nos rodeiam, querem o bem, Deus nos quer o nosso bem, e de repente, alguém está sabotando a nossa felicidade. Quem será? Todo mundo está querendo o nosso bem, tem alguém que está sabotando a nossa felicidade. Quem será? De repente, né? Às vezes merece a reflexão. Será que eu não estou praticando a autossabotagem? De repente não merece no mínimo uma reflexão. Será que eu estou fazendo autossabotagem? O concurso que eu quero passar, o relacionamento que eu quero alcançar, papais que eu quero na minha família, papais que eu quero dentro de mim, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo. Porque a autossabotagem ela é escancarada, não é isso? Ela é escondidinha, a sabotagem. Lembra dos filmes do 007? Né? A sabotagem aqui nos espiões, a autossabotagem é camuflada. E nós fazemos isso às vezes camuflado, disfarçando de nós mesmos. A gente... Então não vamos esquecer isso, finalizando. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a gente mesmo tem que começarmos a amar. A lei de amor tem que começar de nós para nós mesmos. A gente recorda a primeira pergunta do Kardec, ele está namorando, mas está faltando inteligência também para conciliar. Eu preciso fazer isso por mim. Eu não posso ficar me sacrificando o tempo inteiro aqui, atuar. Às vezes a nossa paz está precisando só daquela ligação. Mas só fazer aquela ligação com aquela pessoa. Eu vou dar paz. Às vezes está faltando só um pouquinho de escolha aí, perguntando.
desagrado e aborrecimento é tempo de silêncio e oração. Hora de desagrado e aborrecimento, tempo de silêncio e oração. Eu estou falando um pouquinho coisa desse amor nascer entre nós. Muito obrigado, meus irmãos, por me ouvirem, e que Deus abençoe.